Nós estamos no ar com o nosso programa Sintonia. Eu quero mandar um abraço a todos os milhares de ouvintes da Rádio Pampa, FM 97.5. A Rádio Pampa, que nesse verão está localizada ali em Xangri-Lá, com uma grande programação. Está tendo o Pampa Debates por lá com Paulo Sérgio Pinto e sempre muitos convidados especiais em Xangri-Lá, em Atlântida, no nosso litoral norte gaúcho. E sempre aos domingos, a partir das 7 horas da manhã, a gente recebe convidados especiais, ou aqui no nosso estúdio em Brasília, ou no nosso estúdio em Porto Alegre, ou também vamos gravar algumas entrevistas também no nosso estúdio da Rádio Pampa, lá em Atlântida, em Xangri-Lá. Outras rádios também reproduzem o nosso programa no Rio Grande do Sul. É o caso do nosso Vale do Taquari, lá em Lajeado, Taquari, Estrela, toda aquela grande região que, através da Rádio A Hora, FM 102.1, reproduz nosso programa sempre nas manhãs de sábado. Se você é da metade sul da Costa Doce Gaúcha, se você é de Pelotas, Rio Grande, Camaquã, Tapes, Cristal, Cerro Grande do Sul, você nos acompanha pela Rádio Acústica FM 97.7, sempre às quartas-feiras a partir das 22 horas da noite. Mas se você é lá da fronteira, lá de Santana do Livramento, você nos acompanha pela RCC de Livramento do nosso amigo Kamal Badra. Por lá a gente entra sempre aos sábados a partir das 2 horas da tarde. É um grande hub de rádios que reproduz o nosso programa, claro, pela qualidade dos entrevistados que aqui participam e que sempre contribuem através das suas entrevistas e principalmente através das suas experiências com o nosso ouvinte e também com o nosso público nas redes sociais. Eu poderia dizer hoje que o nosso entrevistado é cofundador e sócio da DC7 Group, mas eu tenho certeza que no seu imaginário e no imaginário comum da população gaúcha que vive nos 497 municípios do Rio Grande do Sul, ele foi o cara do Roberto Carlos por mais de 20 anos, ele foi o cara que conseguiu quebrar um gelo no cenário nacional da cultura e do entretenimento e passou a trazer atrações internacionais para o Brasil. Ele é o cara que pensou, que executa o tão famoso Planeta Atlântida. Eu estou falando dele, do Dodge Sirena, empresário do ramo do entretenimento, uma das grandes referências nacionais e internacionais nesse ramo do show business, no ramo do entretenimento e outras também articulações que a gente vai falar com ele por aqui. E ele já está ao vivo conosco por telefone para bater um papo aqui com a nossa audiência. Dodge Sirena, seja bem-vindo ao nosso programa Sintonia. Bom dia! Bom dia, Voltaire. Obrigado por esse prestígio de poder estar aí em contato contigo, né? E com essa rede de rádios, com esse hub de rádios, né? Tão importante aí pelo nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Sei que temos aí desde Livramento do nosso querido Badra, né, envolvido nessa grande rede, né, e de tantos outros amigos. Então é um privilégio e obrigado aí pelo convite e pelo prestígio de poder estar aqui no teu programa. Dodge Sirena, você é uma figura que, para quem conhece, sabe da tua simplicidade, um grande amigo, uma pessoa que valoriza os amigos da infância, da adolescência. Para quem não te conhece, tem toda uma mística, né? Aquele gaúcho, o Dodge, que cuidou por muitos anos da carreira, da reputação, do show business do Roberto Carlos, aquele gaúcho que se envolveu há 2 décadas, 3 décadas atrás com a vinda e com a articulação dos primeiros shows internacionais. Mas quem é o Dodge Sirena? Onde o Dodge nasceu e como começa a relação do Dodge primeiro no Rio Grande do Sul, Dodge? Bem, eu sou gaúcho com muito orgulho, sou natural de Caxias do Sul, minha família, né, minha mãe, toda descendente, né, de toda essa linda história dos italianos que, né, vieram aqui para o nosso sul do Brasil. O meu pai de Santa Catarina, mas eu, juntamente com meu irmão, somos 2 irmãos, dois filhos apenas do seu João Pereira e da dona Lourdes Sirena, natural de Caxias do Sul, mas saí muito cedo de Caxias, junto com os meus pais, fomos para uma cidade ali na fronteira do Santa Catarina do Rio Grande do Sul, chamado Sombrio. Ali vivemos uma boa parte da minha infância, e depois Porto Alegre. E assim construí aí a minha trajetória, né, o meu passo a passo, aí hoje transitando aí
no meio do entretenimento aqui no Brasil e também com muitas atividades aí fora do Brasil. A DC7 Group, no qual o Dodge é sócio, é cofundador, um dos fundadores, hoje é uma das empresas que mais consegue girar em faturamento, sob ponto de vista econômico, mas também sob ponto de vista de atrações. Como começa essa história, Dodge? E já linka para nós como começa o teu envolvimento com a vinda dos primeiros artistas internacionais, porque não se tinha a cultura do artista internacional aqui na América do Sul, né, Dodge? Era diferente lá atrás e você ajudou a quebrar com tantas atrações muito importantes, né? Bom, eu fico muito preocupado de não ficar fazendo uma autopromoção, mas eu acho que para quem está nos participando, nos escutando, sei que de uma certa forma, né, algumas histórias inspiram. Eu fui inspirado por muitos, né, e obviamente, né, considerando aí a trajetória da DC7, onde eu fui um dos fundadores, junto com meu querido sócio Sicão Kias, também da Serra Gaúcha, né? Ele é natural de Carlos Barbosa. Mas legal, então, já que é para começar um pouco da minha história, é bom relembrar, é natural, eu me dá muito orgulho relembrar, lá nos anos 70, Walter, tu não era nem nascido e muitos dos ouvintes aqui É não eram verdade. nascidos. E não estou querendo dizer que eu estou muito avançado na idade, mas eu comecei muito cedo. Com 12 anos de idade, eu já fazia as minhas atividades aí, aqui no Sul a gente chama de reunião dançante. Lá em São Paulo, né, bailinho, né, São Paulo, Rio. Mas enfim, com 12 anos eu já começava a fazer as minhas atividades aí, agindo até um pouco intuitivamente, fazendo as reuniões dançantes na garagem da casa dos amigos, enfim. E assim começamos. Mas nos anos 70, devo registrar, e faço isso sempre com muito prazer, que toda a minha relação com a família Gadré começou nessa época, né? A liderança das rádios já vem desde aquela época. E para a nossa atividade, eu comecei no movimento estudantil, fazendo muitos eventos com, né, o Sicão, presidente do Grêmio Estudantil Dom João Becker. Eu era do Colégio Irmão Pedro e, na época, eram os dois colégios que realizavam as festas mais disputadas em Porto Alegre, que eram os bailes de escolhas da rainha, enfim. E depois nós seguimos, Sicão e eu, cuidando, né, dos nossos interesses, fazendo nossos eventos, festas, mas sempre com todo o apoio das rádios do Gadré, das rádios da época, Rádio Pampa, Rádio Cultura, Continental, enfim. Era importante, né, a gente ter... E estou mencionando isso porque seria muito simples, né, um cliente comprar uma mídia e tal, mas eu não tinha crédito, nem eu, nem o Sicão. Nós fazíamos aquelas festinhas, né, imagina, correndo atrás do dinheiro para pagar depois da festa, contando com a bilheteria. E o Otávio Gadré, na época atuante diretamente aí na rádio, nos dava crédito, né? E passava por cima da área financeira comercial, nos liberava para a gente pagar depois, e assim começamos, né? Lá do nosso tijolinho por tijolinho. Aí partimos depois, já nos anos 80, que é aí onde tu te referes, né? Nós avançamos com as nossas festas. É verdade que a gente teve um benefício nesse período do final dos anos 70. Naquele período era muito, muito importante as festas com música ao vivo, os bailes, né? E nós, Sicão e eu, trabalhávamos com as músicas chamadas na época de música mecânica, né? Que hoje seria a música eletrônica, né? As discotecas. Mas veio uma onda mundial que nos ajudou muito, nos impulsionou como negócio, que foi os embalos de sábado à noite com John Travolta, né, o filme que revolucionou na época, né, o mundo, né? E isso nos impulsionou, fez com que nós tivéssemos então um envolvimento muito maior de festas. Nós chegamos a ter na época 7 eventos proprietários com nomes, né? Enfim, hoje eu olho para trás e fico até impressionado como a gente agia por intuição, né? E criamos vários eventos, vários bailes. Para quem é saudosista aí
de uma idade acima dos 40, 50 anos vai lembrar do Cascalho Time, Baile dos Magrinhos, Top Jovem, enfim, Júlio Fortes, né, nas curvas do rádio, enfim, tinham vários nomes de festas que a gente fazia gestão, era eventos proprietários. Depois, logo em seguida, veio a onda da rádio FM, até então, né, era somente rádio AM, então a rádio FM trouxe esse modelo que existe até hoje, com os locutores falando, né, ao vivo, com as músicas. Enfim, aí começamos. Nos anos 80, já com um pouco mais de avanço aí e de sucesso, né, nos nossos empreendimentos, a gente deu um passo maior, que foi atuar nos shows nacionais. Aí passamos, então, a levar para o Rio Grande do Sul, para poder conquistar o nosso espaço. A gente passou a levar os artistas que até então, os grandes artistas brasileiros, que só vinham ao Sul para fazer show em Porto Alegre, aí nas capitais, né, Florianópolis e Curitiba. A gente passou, para poder ganhar espaço e poder competir com a concorrência da época, a gente passou a oferecer o interior do estado. E aí, por isso, nos anos 80, muitos e muitos shows, eu diria que todos os shows importantes da época no Brasil, nós levamos para Livramento, Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Caxias, enfim, todas as cidades médias, né, do estado. Nós tínhamos um circuito de shows que também fez com que a gente se projetasse muito na relação com os artistas nacionais, né? Todos nos procuravam, porque a gente oferecia o sul do Brasil, não só no Rio Grande do Sul, como Santa Catarina e Paraná. O que antes era apenas um modelo de um artista vir fazer 2, 3 shows nas capitais, a gente passamos a oferecer para os artistas uma opção de fazer 15, 20 shows, circulando aí, né, no interior. Normalmente eles vinham para Porto Alegre só no fim de semana. Nós aproveitávamos os dias de semana que antecediam, ou logo após, os dias de semana de segunda a sexta, e fazíamos esse circuito pelo interior. E depois dessa conquista da relação dos artistas nacionais, a gente deu um passo, eu diria, bastante ousado, que foi abrirmos um escritório em Los Angeles, já com um relacionamento aí que a gente passou a conquistar aí no cenário nacional, nos projetou para um trabalho aí de relacionamento com empresários internacionais, e passamos então a atuar nos shows internacionais, que na época era um atrevimento. Nos anos 80 o Brasil não tinha recebido grandes nomes da música, aliás, quase nenhum. Tinha, na década de 70, talvez o Supertramp, que tenha vindo, e mais, diria, 2 ou 3, e na época tinha que, Voltaire, imagina, tinha que vir tudo dos Estados Unidos, som, luz, vinha tudo de navio, era uma operação muito difícil. Por isso que os artistas internacionais, quando olhavam para o continente sul-americano, era uma logística inviável financeira para poder se apresentar aqui. Não tínhamos estrutura, não tínhamos equipamento adequado para atender às exigências dos shows internacionais. Então, foi realmente um trabalho difícil, mas conquistamos. Então, te respondendo em uma resposta longa, que sim, que nos anos 80 nós passamos a ter aí um sucesso na nossa empreitada de colocar o Brasil, né, a América do Sul, dentro do roteiro, né, dos shows internacionais. Nós contribuímos muito com isso, e logicamente que logo depois veio o Rock in Rio, do meu querido amigo Roberto Medina, né, que foi em 1985, mas veja que antes mesmo do Medina viabilizar, né, o impensado Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio foi em 85, nós já tínhamos, DC7, já tínhamos realizado em 1983 o Van Halen, na época a maior banda de rock, né, da história, maior que o Rolling Stones, maior que muitos nomes. Já tinha vindo ao Brasil em 81 o Queen, no auge, né? Então, nos anos 80, a gente já tinha iniciado esse processo, mesmo com essa complexidade de trazer tudo de navio, né, containers e containers de equipamentos, para poder viabilizar, né, em termos técnicos, a realização desses grandes shows.
É uma história muito interessante. A gente está conversando aqui com o Dodge Sirena, aqui para um hub de rádios do Rio Grande do Sul. Claro que o nosso carro-chefe aqui é a Rádio Pampa, FM 97.5, que é a nossa retransmissora aqui do programa. E nós estamos conversando com o Dodge Sirena, que é cofundador e sócio da DC7 Group. Mas, claro, falar com o Dodge Sirena é contar também a história do empreendedorismo, do entretenimento, da cultura, do show business aqui no Brasil e que é marcado pela coragem, pela ousadia do Dodge Sirena neste circuito. A gente está no mês de janeiro, Dodge, e tem um legado que você construiu junto com teus parceiros, que é um legado. Eu fui adolescente, o meu irmão foi adolescente, o meu irmão mais velho, os dois irmãos mais velhos foram adolescentes, os meus primos, os meus amigos do tempo da escola foram adolescentes. E eles nasceram nos anos, ali, foram adolescentes nos anos de 95, 96, depois vieram os adolescentes de 99, os adolescentes de 2002, os adolescentes de 2010, e agora estamos nos adolescentes de 2020, 2025. Mas algo não mudou nesse legado, que é a vontade e o orgulho de chegar no nosso litoral norte e ir no planeta Atlântida. Como é que se explica esse case de sucesso do planeta Atlântida atravessar tantas gerações? Veja bem, Dodge, tudo mudou. Quando começa o Planeta Atlântida, lá por 95, 96, com Tim Maia, Mamonas Assassinas, Skank, Lulu Santos, aqueles players, a gente para se comunicar do litoral com a capital gaúcha, usava ainda o orelhão, que ficava na frente das padarias, tinha aquelas filas de orelhão. A gente passou o orelhão, veio o telefone fixo na praia, veio o celular, veio o torpedo, veio a internet, veio o WhatsApp e agora a gente está na plena comunicação. Mas tudo mudou, a forma de comunicação mudou, a forma do comportamento humano mudou, a política mudou, mas o planeta Atlântida, o legado e aquela credibilidade não mudou e é algo que é positivo. É positivo não ter essa mudança. Ele se atualiza, mas não muda aquela vontade do adolescente e o sonho dele ir no planeta, reunir a família, os amigos e ir no planeta. Você esperava que fosse tão grande o sucesso desse legado, essa marca que hoje é o planeta Atlântida, Dodge? Olha, é muito legal falar no planeta para, né, nós gaúchos, mas também é um orgulho para nós gaúchos entendermos, né, que o planeta hoje, né, ultrapassa fronteiras, ele é reconhecido nacionalmente, internacionalmente, é uma referência. E vou mais longe, sabe que eu até recentemente, aí, conversando com o nosso meio da indústria musical, eu diria que, não posso afirmar, mas posso dizer que esse não foi o primeiro. O Planeta Atlântida é um dos precursores deste modelo de evento, de festival, com vários palcos, com várias atividades, porque há 30 anos atrás, veja, este ano nós vamos celebrar 30 anos do Planeta Atlântida. Há 30 anos atrás, o conceito de festival era muito... era um modelo padrão no mundo, não é no Brasil, no mundo, que era um palco, um grande palco. O Woodstock foi assim nos anos 60, enfim, Live Aid, Salve Mandela, enfim, vários outros grandes festivais do mundo. Era um palco onde ali as pessoas ficavam na frente por horas e horas e horas, né, esperando o seu artista, né? 5, 6, 7 artistas se apresentavam, né, se revezavam no palco, aonde a plateia ficava, então, esperando a realização. Então, quando nós apresentamos o projeto do Planeta Atlântida, ele tem essa modelagem, esse conceito, né, de multiatividade, de multimídia, multiatividade, com vários palcos e tal. Agora, curioso, acho que seria importante registrar aqui para quem está nos ouvindo uma história muito interessante, que eu acho que nunca foi divulgada. Opa! O Planeta Atlântida, na verdade, eu tive a felicidade de me inspirar e criei o projeto para atender um convite do meu querido amigo Roberto Medina para o Rock in Rio. O Medina realiza o Rock in Rio de 1985, que foi um fato histórico no mundo, né? Até então, reunir grandes nomes, os maiores nomes do mundo num festival, só era viável para aqueles eventos beneficentes. Aí, repito, né, o Salve Mandela, o Live Aid, enfim, vários eventos. Aí os grandes nomes, né, claro, não cobravam o cachê porque era uma causa nobre. O Medina teve o atrevimento, um brasileiro do terceiro mundo, né, no continente sul-americano, com toda a complexidade, ele põe de pé um festival com os grandes nomes.
Aconteceu o festival em 85, né? Isso, enfim, está na história da indústria da música, mas o Medina perdeu muito dinheiro, e não estou fazendo aqui nenhuma indiscrição, porque ele abertamente já deu várias entrevistas, né, onde ele teve muitas dificuldades da retomada. Como todos sabem, o Roberto Medina sempre foi um grande publicitário, mas inclusive a agência dele na época teve uma certa dificuldade da sequência, porque o evento deixou um prejuízo muito grande. Passado alguns anos, já em 1991, um grande patrocinador insiste para que o Medina reedite o Rock in Rio. E por muita insistência, e logicamente com muito investimento de patrocínio, o Medina aceita, então, o desafio e me convida para que eu, então, na época, né, já era, então, o protagonista dos shows internacionais no Brasil, então, nos anos 80 até o início dos anos 90, eu diria que 90%, para não dizer mais, dos shows internacionais que estavam vindo para a América do Sul era com a DC7. E aí falo de Iron Maiden, Metallica, Michael Jackson, Rod Stewart, Liza Minnelli, enfim, todos os grandes nomes que vieram eram conosco. Então, com esse domínio que a gente passou a ter, né, e falo domínio no bom sentido, porque pelo relacionamento que a gente passou a ter de confiança, o Medina, então, me chama para ter certeza que ele aceitando o convite desse patrocinador para viabilizar o Rock in Rio, e ele ficou mais tranquilo, porque era uma cota de patrocínio bem elevada, ele, então, queria ter certeza que ele não teria dificuldade com os artistas. Ele me convida, eu aceito o desafio e dou para ele uma ideia de fazer um festival com vários palcos, onde teríamos o palco principal para os grandes artistas, um palco secundário para as gravadoras poderem lançar os novos artistas, poderem dar espaço para os artistas que estavam chegando, ter lá roda gigante, divertimento, enfim, uma tenda de música eletrônica, tudo isso. E aonde que eu sugeri para o Medina realizar o Rock in Rio de 1991? O Autódromo de Jacarepaguá, que naquela oportunidade, um ano antes, havia perdido a Fórmula 1 para São Paulo, onde é realizado até hoje. Foi uma jogada muito pesada de investimento da cidade de São Paulo e conquistou a confiança da Fórmula 1 e tirou do Rio de Janeiro. Isso foi uma frustração para o Rio de Janeiro, mas o autódromo ficou livre. Então o Medina adorou a ideia, né? Eu fiz um projeto e vamos fazer no autódromo. Não foi para frente, e aí, Voltaire, numa área que tu domina muito bem, por uma questão política. Porque o Medina tinha o irmão dele era deputado federal, estava muito vinculado a planos maiores aí, né, políticos, e ele tinha uma aliança com o governador da época chamado Moreira Franco. Então, que até recentemente aí estava aí no governo, aí, né, nos governos anteriores. Sim, sim. E o Maracanã era vinculado ao governo do estado e o autódromo vinculado ao município, à prefeitura. O Medina entendia que a prefeitura politicamente era inimiga da família Medina. E ele, então, não quis correr riscos, porque lá no ano de 85, o governador era o Brizola, e também preocupado com as pretensões políticas da família Medina, logo após o Rock in Rio, segundo que consta aí nas informações, eu não participei do Rock in Rio de 85, mas consta em todos os registros que o Brizola mandou destruir a cidade do rock, para que não tivesse nenhum sucesso o pós-Rock in Rio, aquele local de eventos. Então, era uma área lá na Barra, onde foi adaptada, né, para o Rock in Rio, e então o Brizola, segundo as informações, né, que estão aí confirmadas, o Brizola teria mandado desativar, desapropriar, né, desativar totalmente lá aquelas obras que lá haviam sido feitas. Então, o Medina não querendo correr mais riscos na questão política e sabendo que a prefeitura não era aliada ao lado, né, ao viés político da família, volta e me fala, Dodge, não temos como fazer isso no autódromo, temos que fazer no Maracanã. Obviamente no Maracanã não foi possível botar em prática essa minha ideia e a partir daí, passado um ano, vem o convite para fazermos o Atlântida, o Planeta Atlântida, né? E aí eu me lembrei do projeto, então
essa é a história que pouca gente sabe. O Planeta Atlântida foi concebido para ser o modelo do Rock in Rio. E para terminar, então, digo que o Rock in Rio de 81 também não deu lucro. O Medina, passado muitos anos, ele volta com o Rock in Rio em Portugal e volta com o modelo Planeta Atlântida, onde ele mesmo já deu entrevista confirmando que, a partir de então, o Rock in Rio de hoje, ele é baseado e inspirado na modelagem do Planeta Atlântida, que eu diria que talvez seja o primeiro festival nesse formato do mundo. Que interessante, hein? Que rica história que envolve política, ousadia, sorte, né? Ambição, mas também envolve uma intuição, né? De que o negócio vai dar certo, que é algo realmente brilhante. O Dodge, você é muito conhecido na imprensa nacional e internacional como o cara que acompanhou e fez uma bela gestão de carreira, de imagem, reputação do Roberto Carlos. Como é que foi essa longa convivência, esse longo casamento com o Roberto Carlos, que tanto foi bom para o Roberto, mas que também foi muito bom para mostrar ao mercado e ao cenário que o Dodge Sirena e uma equipe de profissionais no bastidor podem potencializar uma carreira quando se tem estratégia, planejamento e principalmente uma boa equipe desenvolvendo esse trabalho, Dodge. Foi um orgulho muito grande, né? Sempre estarei registrando que a relação com o Roberto Carlos, né, o maior artista latino de todos os tempos, para mim foi um orgulho, né, ter a confiança profissional do Roberto. Alguns anos atrás, o presidente mundial da Sony me deu uma informação muito interessante, que ele disse que com quase 30 anos de relação com o Roberto, de sócio e empresário, eu estou entre os 5 empresários do mundo que tiveram relação mais longeva com um grande artista. Quando fala-se grande artista, é artista que tenha vendido mais de 100 milhões de discos. Então, eu lembro que ele me falou que seria a Barbra Streisand, que continua como empresário durante muito tempo, Iron Maiden, e são mais uns 2 artistas. Eu estaria entre os 5 únicos que mantiveram uma relação de tanto tempo com um artista. Então, isso me orgulha tremendamente. O Roberto, quando nós paramos em 2023, logo após a pandemia, o Roberto estava completando 60 anos de carreira. Portanto, eu fiz parte da trajetória do Roberto de 50% da vida dele profissional na época, quando nós paramos. Os primeiros 30 anos do Roberto, ele tinha composto mais de 600 músicas, junto com o nosso querido Erasmo Carlos, e tinha vendido 75 milhões de discos. 30 anos após, quando nós paramos, ele havia vendido 150 milhões de discos, ou seja, dobrou na minha gestão, com 750 músicas, ou seja, o grande período de composição e de hits foram nos primeiros 30 anos. Quer dizer que os meus 30 anos de gestão, né, e de parceria com o Roberto foi altamente positivo em todos os sentidos, e também o avanço na área internacional. Nós estamos conversando com o Dodge Sirena, ele é cofundador e sócio da DC7 Group. Ô Dodge, você, na semana passada, aqui nos jornais do Rio Grande do Sul, eu destaco o Jornal do Comércio, que é o jornal que consegue mergulhar ainda e aprofundar o mundo dos negócios de uma maneira muito estratégica aqui no Rio Grande do Sul, dava conta de um grande investimento que você está fazendo na área de Gramado, na Serra Gaúcha. Como é que você vê Gramado? Gramado é um grande case. Assim como o Dodge é para o entretenimento e todo esse aspecto que a gente está falando, Gramado é para o turismo também. Talvez lá atrás, nem os mais idealizadores sonhavam que Gramado seria o primeiro e muitas vezes o segundo destino turístico mais procurado do Brasil, ali competindo com o Rio de Janeiro.
Como é que você está vendo em Gramado e onde é que entra o olhar estratégico do empresário Dodge para essa querida cidade da Serra Gaúcha, que também tem seus desafios, porque está crescendo demais e tem seus desafios em saber crescer e aproveitar essa grande quantidade de visitantes e turistas que tem do mundo inteiro, Dodge Sirena? Bem, não, obrigado, Walter, por estar chamando a atenção, né? Porque realmente o Gramado é uma coisa extraordinária para nós gaúchos aqui, é um orgulho. Veja que eu acho que pouca gente sabe, né? Que não foi divulgado, mas tem uma pesquisa recente, onde, entre tantas coisas que são colocadas, uma das perguntas era: você brasileiro, do norte ao sul, enfim, de todas as partes do Brasil, você prefere Carnaval do Rio, Carnaval da Bahia, Réveillon do Rio ou Natal Luz Gramado? 92% dos brasileiros preferem Gramado. Olha aí. Portanto, talvez você tenha observado aí a grande cobertura que a Globo está dando para Gramado é baseado nessa pesquisa. Né? Quem ainda acompanha, né, aí a programação de televisão, veja que a Globo, né, o Roberto Carlos, né, foi condicionado ele fazer o programa dele de Natal em Gramado, lógico que ele fez com muito prazer, mas vinculando já a estes resultados. Então, é impressionante quando tu tem uma cidade que não tem um aeroporto, né, dentro da cidade e que recebe 10 milhões de turistas ano. Isso é inexplicável, né, dentro de uma lógica do entretenimento, do turismo, não tendo uma chegada de trem, não tendo uma chegada de metrô, não tendo uma chegada por um aeroporto próximo. Então, realmente é um case extraordinário. E eu, como gaúcho, logicamente, e aí dentro da minha visão de negócio, junto com a DC7, com o meu sócio Sicão, e agora também com o Rodrigo, que também se tornou sócio, nós, um pouco antes da pandemia, decidimos reestruturar a DC7, né, e reestruturamos ela em 7 verticais de negócios. Hoje nós temos 28 empresas dentro dessa estrutura, né, dividida em 7 verticais, e uma delas é o turismo e entretenimento. Diante disso, nós tivemos também a felicidade de despertar na maior rede, maior brand, né, de resort do mundo, que é o Clube Med, olhar para esse potencial. E conseguimos convencer o Clube Med, né, a confirmar uma das suas unidades aqui, né, acho que é importante dar esse destaque. Todos os países, todos os estados querem ter o Clube Med. Estados Unidos não tem um Clube Med. Argentina, Colômbia, Peru, Equador, nenhum país da América do Sul tem Clube Med. Todos querem. No Brasil, todos os estados querem. Só tem 3, né? Hoje. Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Todos os Clube Med, à exceção de São Paulo, o único do mundo, são 72 no mundo, todos eles estão associados a neve ou praia. Gramado não tem neve nem praia, mas tem algo que é realmente especial. E aí o que foi que a DC7 conseguiu atrair, né, o interesse do Clube Med? Transformar, né, o Clube Med como âncora de um grande complexo de entretenimento, guardando as proporções como seria uma Disney, né? Toda uma estrutura de entretenimento e a parte de hotelaria. Então, guardando as proporções. Nós estamos lá, nós compramos uma área que é 5 vezes o tamanho da Redenção. O Clube Med é uma âncora. E ali nós vamos desenvolver todo um complexo de entretenimento, que a gente tem a pretensão de ser o maior complexo de entretenimento da América do Sul. Destacando, por exemplo, uma pista de esqui ao ar livre, com uma tecnologia avançada, né, que tem poucas no mundo. Nós estamos trazendo do Japão essa tecnologia que vai permitir poder o iniciante ou o profissional né, que possa esquiar durante o ano inteiro, entre outras tantas, né, atividades. Então, é um investimento inicial de 1,2 bilhões de reais, onde toda essa estrutura está amparada num tripé de turismo, entretenimento e desenvolvimento imobiliário.
É um projeto extremamente inovador e que bom que tem a tua assinatura, Dodge, porque realmente é algo que vai entrar para a história. E que bom, porque tem que ter esse olhar estratégico, profissional, de uma empresa fazendo a gestão, para que Gramado tenha vida longa, né? Porque Gramado conseguiu o mais difícil, que é atrair realmente o interesse nacional e internacional pelo seu jeito, pelo jeito que é Gramado, pela educação que a cidade transpira, né? É algo muito específico, o jeito Gramado de ser aqui no país, e tendo agora esse empreendimento que o Dodge e também uma das verticais da sua empresa, a DC7, está colocando, com certeza vai ganhar um olhar ainda mais profissional e vai ajudar, com certeza, também a população que aproveita Gramado através do turismo. Isso realmente é muito importante. Ô Dodge, eu tenho uma curiosidade sua, e agora falando com o Dodge Sirena e não com o sócio da DC7. Muitos músicos, Dodge, utilizaram da sua arte no Brasil como manifestações artísticas e culturais para contestar o tempo que eles estavam vivendo. Eu cito, né, a gente teve o período aí de 64 a 85, um período que os artistas queriam mais democracia, lutavam pela abertura novamente da política brasileira, né, não queriam um regime militar sob o ponto de vista artístico, né? E aí a gente cita artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, que apareceram naquele momento e que costumam aparecer novamente no cenário, sob o ponto de vista do noticiário nacional, Dodge, toda vez que tem uma votação no Congresso que eles entendem não ser favorável ao povo brasileiro, não ser favorável a tal soberania. Qual é a tua opinião dessa mistura do bom uso ou o mau uso, ou simplesmente o uso da música e da cultura popular para conseguir aumentar a massa e ampliar uma informação, mesmo que ela seja política aqui no país? Voltaire, olha, eu tenho uma opinião muito, talvez, muito diferente, talvez, de uma grande maioria. Mas, enfim, eu transito nessa área há 40 anos, né? Enfim, já, já tive vários fases, né? E tive a responsabilidade de cuidar da carreira de muitos artistas. No Brasil, além do Roberto Carlos, eu fui empresário de outros 12 artistas, né? Atualmente, com muito orgulho, né? Tenho lá no escritório o Jota Quest, Alexandre Pires. Então, eu tenho uma opinião muito objetiva e clara. Eu entendo que tem que separar muito o artista da música desses envolvimentos, né? Eu acho que o artista, quando ele se propõe a ser um artista da música e levar a sua mensagem através da sua arte, né? E ele é aceito pela população porque, ele é abraçado pela população porque ela se identifica com aquilo que ele está dizendo, com aquilo que ele está se propondo. No momento em que ele usa este espaço que ele conquistou para tentar influenciar, né, com atrevimento de tentar influenciar, né, o pensamento político, eu acho que ele está desviando, né, o seu propósito. Eu também tenho a minha opinião de que, e estou convencido disso, que artista da música, ele não transfere voto, ele tem o poder de poder atrair multidões para que o político possa lá falar, passar a sua mensagem, mas ele não consegue transferir votos. Isso já foi provado nas eleições dos Estados Unidos, né, onde vários artistas estiveram lá envolvidos com candidatos que não ganharam as eleições. Pois é, tinha o showmício antigamente aqui também no país, né? Tinha o showmício, veja que foi proibido porque achavam que isso tinha importância de indução das pessoas a votarem em tal artista. Está provado, olha lá, Hillary Clinton teve todos os artistas à sua disposição, todos os artistas, né, a favor dela. Então, obviamente que tem lá a sua repercussão e tal. Então, minha opinião, o artista não transfere voto, ele consegue sim chamar a atenção por algum momento. Agora, eu acho que na minha opinião, é um erro. Respeito quem faz, Caetano, eu adoro, sou um admirador, tenho uma relação maravilhosa com ele, mas, entre outros, Fafá, minha querida amiga, tantos outros artistas, né? Gil foi ministro,
Então, eu acho que é, ter ser ministro, Gilberto Gil, brilhante. Ele abriu mão, uma boa parte da sua carreira para se dedicar ao conhecimento dele no Ministério da Cultura. Ok, Pelé, enfim, acho muito bom. Agora, apenas dar opinião, apenas interferir, achando que pode induzir, né, o povo, eu acho que ele ganha espaço na mídia, mas não ganha a consciência do povo. Interessante, muito interessante tua visão, uma visão muito bacana, realmente. Ô Dodge, assim pra gente encerrar, né, se deixar a gente vai falando a madrugada inteira de tantos assuntos legais que tem pra conversar contigo, e que bom que milhares e milhares de ouvintes do Rio Grande do Sul possam estar ouvindo esse conhecimento, esses bastidores e tendo essa aula de gestão da história do show business brasileiro, da história do entretenimento, da cultura e não só a história, né? O fortalecimento do momento atual, porque o Dodge está mais forte do que nunca, porque muitas vezes a gente entrevista pessoas que lá atrás tiveram sua importância, mas o Dodge teve sua importância lá atrás, mas atualmente está firme e forte, acompanhando inclusive as mudanças digitais que o mercado impõe. E é sobre isso que eu queria te perguntar, Dodge. Mais de uma vez aqui na entrevista, você falava, né, que os grandes artistas, eles tinham uma espécie de medição, porque venderam mais de 100 milhões de cópias, que alcançaram tais números. Quais são os números hoje de valorização para um empresário como o escritório do Dodge? São os números do YouTube? São os números do Instagram? É a relevância midiática? Como é que é a régua de vocês para justamente dizer que esse artista faz ou não um sucesso, Dodge? Porque tudo mudou. Agora tem Spotify, tem Amazon, tem YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook e tem também ainda o rádio. As mídias não morreram. Tem também o rádio tradicional, tem a televisão, tem a Rede Globo. Mas e aí, Dodge? Onde é que está esse misto, essa mistura nesse grande caldeirão para dar o suco de credibilidade e sucesso para dizer esse artista hoje faz um sucesso? Como é, por exemplo, um Alexandre Pires, para colocar um exemplo de um artista da casa? Bem, obviamente que a gente hoje tem, né, tem um lado positivo e negativo em tudo na vida. A chegada dessas ferramentas, desses novos canais, né, de relação com o público, tem um lado positivo que faz com que hoje muitos artistas, né, tenham espaço para poder apresentar a sua obra. Há um tempo atrás, né, era obrigatório você depender de uma gravadora, quando tinha o produto físico, você tinha então, que passar por um filtro tremendo, porque uma gravadora, para assinar um contrato com o artista, ela tinha um compromisso financeiro muito grande, porque tinha que prensar os discos, tinha que colocar para vender, se não vendesse aquilo tudo era descartado. Hoje não, hoje você sobe uma música, né, para ter uma ideia, no Spotify, que é um dos canais, uma das plataformas de streaming mais, de mais impacto no Brasil, cada país tem a sua evidência. Nos Estados Unidos, a Apple Music é o maior canal de uso, né, de consumo de música. Aqui no Brasil é o Spotify. Então, para ter uma ideia, hoje no mundo sobe mais de 130 mil músicas por dia no Spotify. Vou repetir, 130 mil músicas por dia. Isso era impensável num tempo atrás. Então, o lado positivo é muito fácil, né, hoje você ter acesso ao teu espaço. Temos que registrar aqui que mais de 90% do consumo de música hoje no mundo é através das plataformas de streaming. Consumo, eu falo monetizar, né? Isso é um business, é um negócio. Então, a rádio ainda é um canal espetacular de uma relação democrática, porque tu oferece para o público, né, gratuitamente, né, o acesso a tudo isso. Já nas plataformas você tem que, geralmente, né, na via de regra, tem que pagar. Mas 92%, 93% do consumo de música hoje no mundo é através das plataformas de streaming, ou seja, Spotify, Apple Music, Deezer, RDO, enfim, várias plataformas, como tem no mundo. Visando como negócio, você tem que trabalhar nessas plataformas. E aí você tem um elemento chamado algoritmo, que você tem que trabalhar exatamente dentro do espírito para fazer as músicas girarem dentro das plataformas. Então aí vai uma conversa longa, mas te respondendo em linhas gerais, é maravilhoso você ter
esse cardápio de ofertas à tua disposição para poder trabalhar. Agora, quem é que consegue se sobressair? Aquele que é bem assessorado, aquele artista que tem conhecimento e é bem assessorado para poder acionar todos esses botões dessa grande orquestra, né, de tecnologia. Exatamente, né? O mundo mudou e é muito importante dar conta dessas estratégias para conseguir manter o artista e o cliente ativo perante todas as novidades que o mundo segue colocando, inovando e que vão modificando, adaptando também a forma do consumo de entretenimento, do consumo de informações, do consumo cultural brasileiro e também internacional. Isso é algo realmente muito importante. Nós estamos chegando aqui no final, estamos conversando com Dodi Cireno, Dodi, que é cofundador e sócio da DC7 Group, ele que é responsável por trazer grandes artistas internacionais, vamos lembrar aí do Michael Jackson, vamos lembrar aí do Rod Stewart, vamos lembrar aí de muitos artistas que romperam esta barreira, né, que antes não chegavam no Brasil. Imagina, né, Dodi? Você deve ter muitas histórias, mas antigamente não tinha cultura no Brasil de comprar um ingresso antes, né? A pessoa tinha que ir na fila, né? Era uma fila para comprar o ingresso, depois outra fila para entrar no show. E era aquela a tática do consumo, né? O brasileiro ia lá e comprava faltando 2 dias antes. Como é que era esse consumo lá no passado para hoje, Dodi Cirena? Não, é muito curioso e, claro, interessante a gente estar vivendo esse momento. Felizmente que conseguimos aqui no Brasil ter também essa cultura, né, de como tem no resto do mundo, que é se antecipar, se programar. Então, antigamente, imagina, antigamente, eu digo há poucos anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás, não tinha as tiqueteiras, era ingresso impresso. Então, era um complexo mesmo de poder. Era difícil para as pessoas, né, que tinham que sair de casa para comprar seu ingresso físico e depois sair de casa para ir no show, filas, enfim, por mais que se organizasse da melhor maneira. Mas o que é lindo, o que é maravilhoso, Voltaire, é que é importante frisar isso. Nós, humanos, somos gregários, né? De uma certa forma, direto ou indiretamente, descendentes de mamíferos. Então, por mais que se ofereça toda a tecnologia, nós, humanos, sempre vamos viver agrupados. É uma necessidade da raça humana, né? Viver em tribos, em comunidade. Então, muitas vezes foi anunciado aí a realidade virtual, você pode fazer isso, a tecnologia. O ser humano sempre vai querer estar presente para o seu se agrupar, para ir nos shows, para ir no cinema, para ir em eventos. Ele sempre terá essa necessidade do contato, né, de estar com outras pessoas. Então, cada vez mais o entretenimento, e aí, né, volto na tua pergunta, que é interessante, que esteja oferecendo este conforto, que esteja, né, proporcionando hoje você poder comprar um ingresso, né, online pela internet, você poder escolher abertamente, você fazer tua programação com antecedência, você ter, né, cada vez mais, então, o nível de exigência, os locais ainda são muito deficitários no Brasil, mas está chegando, né, também os investimentos nos venues, né, como acontece na Europa, nos Estados Unidos e alguns países da América do Sul, os locais apropriados para os shows. Então, isso que é maravilhoso, que o investidor, seja ele da iniciativa privada ou até do poder público, está vendo que isso é obrigatório. O brasileiro, o ser humano do mundo, do planeta, sempre vai estar procurando eventos, porque eles têm que estar agrupados. Que interessante esse modo de pensamento e é a mais pura realidade, é verdade. Essa é uma tendência que nunca muda, né? Muitos hábitos mudaram, né? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas reunidas. Vamos pegar o exemplo do Planeta Atlântida, 30 anos do Planeta Atlântida esse ano, onde estaremos juntos, né, Dodi? A gente vai ver uma mudança de comportamento que é o seguinte: muita gente com o iPhone na mão, gravando, registrando aquilo de forma simultânea para já colocar no seu Instagram, na sua rede social, mas o que não muda é o fato das pessoas
ainda estarem unidas, elas estão ali, mesmo que elas estejam registrando e até mandando num grupo de WhatsApp, elas estão ali realmente obedecendo essa concepção que o Dodge Sirena acabou de nos colocar neste momento. E isso realmente é muito interessante. Ô Dodge, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, essa nossa entrevista aqui para milhares e milhares de ouvintes, toda Porto Alegre nos acompanha pelo FM 97.5. O Gadrei e o Paulo Sérgio Pinto gostam tanto de ti, Dodge, que quando eu falei que o próximo entrevistado seria o amigo, eles falaram: não, então não vai ser só domingo 7 da manhã, a gente vai colocar meio-dia e 22 horas da noite também para poder aproveitar melhor o conteúdo. E aí eu sempre falo, é pelo conteúdo e a amizade dos meus entrevistados que a gente consegue sempre chegar mais longe. E aí, Dodge, para encerrar na Rádio Pampa, na RCC de Livramento, na Rádio Acústica de Camaquã e Pelotas, na Rádio A Hora, lá de Lajeado, Vale do Taquari, eu gostaria, Dodge, que você contasse uma história de bastidor. Não precisa ser algo ruim ou algo bom, mas uma história. E enquanto eu estou falando aqui, você pode ir pensando, Dodge, uma história que você gostaria de dividir, porque sempre, você sabe disso, né, Dodge? Rola uma mística muito forte, né, do empresário, do grande artista. Imagina você conviver com Michael Jackson, imagina você conviver com Rod Stewart, imagina você conviver por tantos anos com Roberto Carlos, você conviver atualmente com Alexandre Pires, com o Jota Quest, com tanta gente que tem milhões e milhões de seguidores, que tanta gente sonha um dia fazer uma foto, fazer um vídeo, e você tem o privilégio de orientar e de fazer a gestão da carreira. Eu gostaria que no encerramento você contasse o bastidor de algum artista junto com o Dodge, para poder satisfazer também um pouco da nossa audiência que está nos acompanhando já aqui por mais de 50 minutos nessa entrevista aqui, Dodge. Bom, lógico que como em qualquer atividade, não só a do show business, é lógico que a do show business desperta essa curiosidade, né? Porque tem esse glamour, as pessoas se identificam, tem seus ídolos, tem suas referências. Então, sempre tem histórias, né, que chamam atenção. Eu, lógico que convivi com muitos, tive o privilégio, aliás, né, da minha atividade, de poder desfrutar desta relação, de amizade, de confiança. Muitas das relações, muitas das coisas, às vezes, que pode parecer estranho para alguns, né? No dia a dia, quando tu tá com alguém, você acha isso natural. Então, logicamente que do Roberto Carlos as pessoas, né, analisam o seu comportamento e aí acham que ele é bastante excêntrico e na verdade não é, né? Ele tem o toque, mas, sei lá, atendendo o teu pedido, sei lá, eu poderia dizer, pensando aqui, ó, São tantas, né? Eu fico imaginando o Michael Jackson também, era uma figura também que tinha toda uma lenda por trás, né? Não, aqui o Tim Maia, né, vindo popular. Mas talvez uma que me chamou a atenção, talvez duas. Uma que chamou a atenção foi pro Rock in Rio, quando eu fui contratar o Prince. O Prince, na época, imagina, era o Michael Jackson, né, do momento, o maior nome lá do pop. E foi difícil, muito difícil, até que eu cheguei na negociação com os empresários, com os agentes. Mas aí, na reta final, o Prince botou uma condição, ele pessoalmente. Eu estava em Los Angeles, na época fiz uma base lá em Los Angeles para poder centralizar, né, o interesse para contratar tantos artistas para o Rock in Rio do Maracanã, de 1991. E o Prince exigiu que ele queria conhecer o promotor. Então, para poder bater martelo, o empresário nos liga de Londres. Aí, ok, obviamente, com o maior prazer, né? Imagina, apesar do desgaste e tal, vamos. Ele tinha um show no Wembley, no estádio de Wembley. Então, nós tínhamos que estar lá. Ele nos avisou 24 horas antes, na corrida, fomos para o aeroporto, tivemos um jeito de pegar um voo e fomos para lá para estar no estádio, no show, porque ele queria conhecer os empresários para poder bater o martelo e confirmar a presença no Rock in Rio, que de fato aconteceu. Mas o fato histórico nós saímos de Los Angeles, eu e assim, tinha mais uma pessoa que estava comigo, né? Fomos para Londres e, ok, depois do show, chega no camarim, privilégio conhecer o Prince. O curioso é que aí ele não falava diretamente com o Prince, sim, era muito, muito excêntrico, né? Eu sei que essas pessoas que estão nos escutando, quem acompanhou a sua geração, um cara extremamente, né, famoso, extremamente, na época, rivalizava com o Michael Jackson, até, né, da sua importância. Aí entramos no camarim, ele se dirigia em inglês
a palavra para o empresário, que falava conosco em inglês. Sim. Eu voltava em inglês para o empresário, que falava com ele. Ou seja, ele não se dirigia a palavra para nós. É como se tivesse alguém traduzindo. Era um tradutor no mesmo idioma. Mas não parou aí. Aí eu falei, bom, ok, saímos de lá, falei, mas que cara doido, né? Enfim, não, que fez a gente vir até aqui. E aí não ficou fazendo umas perguntas, né, óbvias, uma coisa, mas não diretamente conosco, distante, tal. Ok, mas aí não parou aí. Aí voltamos no dia seguinte, feliz da vida, ganhamos, batemos o martelo, contratamos o Prince. Voltamos para Los Angeles, chegamos, aí nosso voo comercial, chegamos no hotel. Quando nós chegamos no nosso hotel, lá em Westwood, a segurança do hotel, na porta do elevador, pede com muita educação, mas por gentileza, poderia vocês, hóspedes, só um minuto, que nós precisamos usar o elevador. Resumo, era o Prince chegando. Aí, desceu do carro dele, da limusine, entra no elevador. Logicamente que eu e o meu colega lá, o Phil, assim, mas pô, o cara fez a gente ir até Londres, sabendo que nós estávamos ali no hotel e ele estaria no dia seguinte no mesmo hotel. Então, coisa do showbiz. E aqui, só para fechar, te responder aqui, claro. Em Porto Alegre, quando eu trouxe o Ed Sheeran para fazer o show, né, a única vez que ele veio a Porto Alegre. Foi um baita show do Ed Sheeran. Recentemente, né, nessa década ainda. Foi, ano retrasado. Não, aliás, um pouco antes da pandemia. Acho que foi 2018, 2017 ali. Não, 2019, acho que foi. Enfim, resumo, nós trouxemos o Ed Sheeran e era o dia do aniversário dele. Veja, Porto Alegre, eu consegui na negociação final, só tinha mais uma data. Ele estava confirmado no Chile. Eu consegui convencer ele trocar o Chile por Porto Alegre. Ele trocou Porto Alegre no dia do aniversário dele. Até aí tudo lindo, maravilhoso. O estádio Arena do Grêmio, lotada, todos os ingressos vendidos. E isso foi 2019. 2018. Todos os ingressos vendidos. E era aniversário dele. Ok, ele pediu, eu tenho lá em casa, lá na minha casa de Porto Alegre, tem uma boate lá, um espaço reservado. Ele pediu para somente a equipe dele celebrar o aniversário dele lá em casa. Até aí tudo certo. O que eu fico sabendo? Ele, quem conhece a história do Ed Sheeran, né, hoje um dos maiores nomes do pop do mundial, ele era um menino de rua, né? Tocava, para ganhar dinheirinho dele, tocava nos metrôs, nos lugares lá em Londres, e ele assistia as pessoas celebrando aniversário no McDonald's. Olha só o que ele faz em Porto Alegre. Ele pede, na última hora, reservadamente, que ele queria relembrar sua infância onde ele não podia ir no McDonald's. Então, que baita história, Dodge. Ele saiu do estádio da Arena do Grêmio. Antes de ir lá para casa, ele foi... Aí a gente fechou um McDonald's sem dizer o que era. Fechamos o McDonald's para que ele pudesse, junto com os músicos e convidados, poder relembrar sua infância, que ele não tinha dinheiro para poder e assistia da rua, né? Era um menino de rua, assistia muitas crianças celebrando aniversário. Então ele foi lá na Protásio e ficou lá logo após o show, ficou ali 1 hora celebrando, né, como ele olhava quando criança, né, sem ter o dinheiro. E depois sim, depois foi lá para celebrar aí da maneira já da fase dele atual, com toda a mordomia e todo de nível de bebida, né, enfim, para os convidados. Que grande história. Bom, Dodge Sirena, chegamos, já estamos há 1 hora aqui conversando contigo. Eu vou fazer o seguinte, claro que os ouvintes são premiados, né, de estarem ouvindo agora. Muita gente se deslocando de Porto Alegre para o Litoral Norte, muita gente no trânsito. O rádio é um companheiro do gaúcho no trânsito. A gente recebe muito retorno, muito WhatsApp de pessoas que estão no trânsito. Mas eu vou fazer o seguinte, esse programa vai estar no YouTube, depois a gente dispara, né, para os amigos pelo YouTube também. Mas quero deixar uma dica aqui, Dodge. Quem quiser aprofundar ainda mais as histórias, isso aqui foi apenas um trecho dessa rica história do Dodge Sirena. Tem o livro do Dodge, né? O livro que é muito bacana. Eu recebi lá no meu apartamento em Brasília. É um livro que consegue explicar todas essas histórias que o ouvinte acompanhou aqui de maneira muito bem escrita. É um livro que tu lê de forma muito rápida. Quem gosta, o tema é muito atrativo.
positivo também, né? E tem o livro do Dodge Sirena, onde dá para, se eu colocar aqui no Google o livro do Dodge Sirena, eu consigo adquirir pela Amazon, pelos principais canais da internet, Dodge? Eu acredito que sim, o livro aliás, fiquei feliz porque o livro foi brilhantemente escrito pela autora Leia Penteado. Ela, depois de me convencer aliás, ficava insistindo muito para fazer um livro, eu nunca aceitei, porque eu não queria um caminho de autopromoção, mas ela me convenceu durante a pandemia de ela escrever a história dos bastidores do show business, né, com a minha história. E aí ela conseguiu a façanha de ter entrevistado 65 personalidades, artistas, celebridades do meio, que contaram histórias lindas relacionadas com a minha trajetória profissional. Então, acho que tem na internet, sim, algumas livrarias, e na internet, né, o livro é Os Bastidores do Show Business. Muito legal, muito legal. Você encontra nas principais livrarias dos shoppings, né? É um livro que sempre ficou ali nas vitrines, né? Principalmente em Brasília, São Paulo, Porto Alegre. Eu sempre percebi que o livro do Dodge ali, dos bastidores do show business, bem escrito pela Leia Penteado, vai estar por ali. Você que quer aprofundar essas histórias, vale o presente, vale o presente, porque realmente é uma figura gaúcha que a gente tem que contar a história, porque histórias como essa, Dodge, como a tua, inspiram outros empreendedores, outros empresários a buscarem esse arrojo, essa inovação, essa inquietude que nos move, nos faz muitas vezes chegar mais longe. Dodge Sirena, cofundador e sócio da DC7 Group, muito obrigado pelo bate-papo aqui na Rádio Pampa, FM 97.5, Rádio RCC de Livramento, Rádio Acústica de Pelotas e Camaquã e Rádio A Hora aqui no Vale do Taquari. Muito obrigado por essa 1 hora, essa verdadeira palestra, no bom sentido, sobre a cultura, o entretenimento, o Dodge e o show business. Obrigado, Dodge. Obrigado, Voltaire. Obrigado a todos, né? Para mim é um privilégio. Eu fico bastante lisonjeado com o convite nessa rede de rádios do meu querido amigo, né, Otávio Gadreio, Paulo Sérgio Pinto, a nossa Rádio Pampa. Então, fico muito feliz e, de novo, né? Espero ter correspondido aí com as expectativas de contar um pouco de algumas histórias, e fica só aqui a minha gratidão pelo privilégio de poder estar aí com tantos ouvintes aí nessa rede de rádios. Obrigado. Dodge Sirena esteve aqui conosco, participando hoje aqui do nosso programa. Mais uma brilhante entrevista, sempre muito bom. E que bom, né? Que bom a gente ter essa entrevista aqui com o Dodge Sirena. Eu, Voltaire Santos, fecho essa edição. Agradeço ao Dodge, agradeço a todos que nos acompanharam. Tchau!